Segunda pergunta que eu anotei para a gente conversar é: a suplementação pode causar efeitos colaterais ou dependência nos pacientes? Não, não pode, não causa. Por quê? Eu não sei qual o profissional que me fez essa pergunta, porque na verdade na caixinha de pergunta não dá para saber quem é quem, né? A profissão da pessoa. Mas é uma pergunta muito mais característica de paciente, né? Às vezes o paciente tem esse receio, vai ser dependente ou não. Gente, vamos por parte. Suplementação é natural, é você devolver ao organismo algo que é essencial para ele trabalhar e que ele está em carência. Isso é totalmente diferente de medicação. Medicação é algo químico, é algo produzido pelas farmácias, pelas indústrias farmacêuticas, e que você cria uma fórmula ali e você medica o paciente. Nós, profissionais estetas, nós não podemos medicar o nosso paciente. Nós não somos profissionais cabíveis para essa área, isso não cabe a nós. Mas nós podemos suplementar. A suplementação é algo natural. Inclusive, existem essas questões de mercado em relação à patente. Por exemplo, quando você tem algo que é produzido pela natureza, que tem no corpo humano e que tem na natureza, não é possível patentear. Se não pode patentear, normalmente não desperta o interesse da indústria farmacêutica, porque ela não pode patentear isso e vender isso a longa escala. Então, para isso, vieram os medicamentos da vida. O que são esses medicamentos da vida? Na grande maioria das vezes, são pequenas alterações moleculares que muda a forma daquela molécula, de modo que não seja uma molécula idêntica com o que tem na natureza e no corpo humano. Não sendo idêntica, é possível patentear. E uma vez que patenteia, você ganha rios de dinheiro em relação a isso. Um exemplo claro dessa questão de patente e dessa polêmica aí que nós temos nas indústrias farmacêuticas, que estão cada vez mais crescentes. E quando eu falo nas indústrias farmacêuticas, eu não estou me referindo às indústrias do Brasil, não. Eu estou falando do mundo de uma forma geral. Se vocês começarem a ler os artigos científicos que trabalham com a saúde integrativa, com a longevidade, é claro que existe uma força muito grande do mercado, da indústria, em relação a todos os tipos de droga, né? Então, é um comércio muito exagerado. Mas olha só que interessante. A B12, ela é um suplemento essencial para nós, o nosso corpo precisa dela. E super baratinha no mercado. Você compra 4 ampolas de B12 na farmácia, custa R$15, 16, 17, 18, menos de R$20. Então, quer dizer, por menos de R$20, você suplementa esse paciente por um mês, certo? Aí, o valor de referência da B12 é baixo, é uma janela muito grande, você pega aí mais ou menos de 200 a 800, é uma janela enorme. Como os pacientes, a B12 é fácil de suplementar, o que a indústria está fazendo? Diminuindo o valor de referência da B12, ou seja, se ele era até 800, a indústria quer trazer agora essa B12 para um valor de referência de 300, 400, para que a população faça uma análise de B12 e esteja dentro do valor de referência, e aí não suplemente a B12 e entra com medicação para depressão, para Alzheimer, para mal de Parkinson, para tremedeira, para o fígado, para inflamação no epitélio vascular, para infarto. Por quê? Porque a B12 é muito barata e ela consegue poupar não, ela consegue prevenir todas essas disfunções. Então, para a indústria, não é interessante que você conheça os valores ideais. Para o paciente, sim, mas para a indústria, não. E para o mundo, esse mundo industrializado, é inteligente que o paciente não tenha acesso a essa informação. Se ele não tem acesso a essa informação, aumenta as disfunções estéticas, aumenta as patologias. Se aumenta as patologias, aumenta o uso de medicação. E isso vai dando mais dinheiro para a indústria, certo? E, gente, essa é a real. Às vezes choca falar isso, mas quando vocês começarem a ter o hábito de ler,
a literatura científica, vocês vão ver que isso acontece há muitos anos, não é de hoje que eles vêm lutando sobre isso, né? Então, nós precisamos cada vez mais estudar e deixar os nossos pacientes mais preparados em relação a isso. Mas, voltando, a suplementação pode dar efeitos colaterais e dar dependência? Não dá dependência porque ela é natural, tá? Portanto, o que acontece? Vamos pensar aí na B12 mesmo, que é o que nós acabamos de falar. A B12, ela faz parte de vários fatores, desde a divisão celular, a multiplicação, a proteção do cérebro, a proteção do fígado, a proteção dos vasos sanguíneos e tal. Pacientes que têm tremores, que têm formigamento dos membros inferiores, que têm desequilíbrio durante a andadura, a B12 consegue resolver isso. Só que a B12, ela não é acumulativa no corpo. Nós precisamos de uma certa concentração diária, mas o corpo não acumula. Então, se o paciente faz uso da B12 durante um tempo e leva os níveis dessa vitamina aos valores ideais, o paciente vai ter uma melhora de todos esses sinais e sintomas que nós conversamos anteriormente. Portanto, ele chega numa hora que ele acha que ele está ótimo. Quando ele acha que ele está ótimo, geralmente ele começa a entrar em declínio da suplementação, ele para de suplementar. Quando esse paciente para de suplementar, normalmente os sinais e sintomas começam a aparecer novamente. Aí o paciente talvez pode pensar, nossa, eu estou numa dependência, estou viciado nessa droga, né? Não, é porque é um elemento essencial para o corpo e que o corpo necessita disso para viver, para desenvolver as suas reações químicas, mas não que cause uma dependência química como se fosse uma droga ali, certo? Mas o paciente necessita. E é exatamente por termos essa carência desses nutrientes essenciais é que nós estamos evoluindo para as disfunções estéticas, para doenças e, por fim, a morte, tá certo? Então, gente, os efeitos colaterais que nós temos é quando isso não é administrado da forma correta. Por quê? Apesar de ser suplementos, não ser químico, apesar de ser natural, apesar de ser essencial do corpo precisar, nós temos que ficar atento em relação às concentrações. Por quê? Se está em carência, faz mal, porque o corpo não consegue desenvolver suas reações que são dependentes daquela suplemento. Mas se está em excesso, eu posso prejudicar o meu paciente, eu posso intoxicar o meu paciente, eu posso fazer com que eu ative o processo de inflamação, o estresse oxidativo no meu paciente. Então, uma suplementação, quando bem elaborada, embasada na leitura dos exames laboratoriais, e você vai ver exatamente quais que são as reais necessidades do seu paciente, essa suplementação não vai causar efeitos colaterais e não vai causar essa dependência química, certo? Mas tem que ficar ciente, tem que ter uma clareza aí de que não causa essa dependência química, mas ela proporciona tantos benefícios para o paciente que quando o paciente para de fazer uso, que o corpo entra em declínio, ele volta a apresentar os mesmos sinais e sintomas que ele apresentava anteriormente, tá certo? A única forma de você garantir que você vai suplementar o seu paciente de uma forma correta, repondo exatamente a necessidade que ele precisa, é através dos exames laboratoriais. Não existe outra forma de fazer isso a não ser através dos exames. A suplementação ela pode ocorrer via oral, sublingual, transdérmica, intramuscular e endovenosa. Não importa muito qual que vai ser a via. O que interessa é você ajustar a concentração e o período que o seu paciente vai ter que fazer uso de acordo com o que ele necessita. Então, Stefas, fiquem muito atentos com essas receitas de suplementação prontas, né? Ah, vai tratar celulite, isso nessa concentração. Vai fazer queda de cabelo, isso. Cuidado, porque às vezes o seu paciente não está carente desses nutrientes,
Talvez ele tenha alguns desses nutrientes que está até em excesso. E aí você pensa que está fazendo bem, que está ajudando esse paciente, sendo que, na verdade, você está conduzindo esse paciente para um acúmulo de radicais livres, para uma inflamação crônica por causa desse excesso de suplementação. Uma suplementação, quanto bem feita, quanto bem elaborada, você consegue fazer maravilhas para esse paciente. Consegue fazer com que não somente resolva a disfunção estética dele, porque você foi lá na causa e resolveu o problema, mas você livra esse paciente de desenvolver uma patologia no futuro. Por que uma patologia no futuro? As doenças, todas essas doenças, elas começam através de uma inflamação crônica. Vai faltando no corpo matéria-prima para esse corpo trabalhar, esse corpo começa a antioxidar, começa a ter produção de radicais livres, começa a ter essa inflamação. Essa inflamação vai lentamente destruindo a função dos tecidos e dos órgãos. E isso, a longo prazo, vai atrapalhando todo o sistema. E aí sim origina vários problemas. Então, nós temos esse poder nas mãos de fazer com que o nosso paciente não evolua aí para uma patologia no futuro, desde que a gente saiba fazer uma correta suplementação, tá?